E o Ed CEO? Como ele era? Como é o seu estilo de liderança? Rapaz, aí é uma outra... É o acúmulo desses conhecimentos todos, né? Você está sentado atrás de uma mesa tomando decisões que movimentam a vida de centenas de pessoas e que podem fazer as coisas avançarem ou naufragarem. É um negócio realmente complexo e assustador às vezes, né? Mas o meu estilo sempre foi... Eu entendi desde sempre que para você poder ir a qualquer lugar, você precisa estar muito bem amparado por pessoas melhores do que você. Então, eu sempre, desde o dia zero, eu fui desenvolver pessoas. Eu fui trazer pessoas que tinham conhecimentos e habilidades que eu não tinha. Eu sempre gostei muito de um... Eu vi um vídeo do Jack Ma, lá do Alibaba, né? Ele falou, eu não entendo porra nenhuma de tecnologia, não entendo porra nenhuma de finanças, não entendo porra nenhuma de nada. A minha grande habilidade é juntar boas pessoas e fazer com que elas trabalhem. E eu sempre tive muito isso, entendeu? Você é bom nisso, então vem cá, vem me ajudar nisso daqui. Você é bom nisso daqui, então vem cá. A minha habilidade foi fazer essas pessoas trabalharem bem juntas, entendeu? E aí, obviamente, eu fico lá tomando as decisões baseado nos dados colhidos em cada um dos setores, mas estimulando as pessoas a extraírem de si próprias o seu melhor, estimulando as pessoas a se desenvolverem, estimulando as pessoas a abrirem os horizontes e levando isso para os seus times, por óbvio, né? Então, eu sempre fui um líder nesse sentido. Vem cá, vou te ajudar a te desenvolver. Aonde você quer chegar como profissional? É aqui que você quer chegar? Então vem cá, eu vou te ajudar a desenvolver, eu vou te ajudar a chegar lá, entendeu? E em paralelo você vai me trazendo esses resultados aqui. Olha, eu preciso que você desenvolva essa habilidade aqui, que isso daqui está afetando o seu desempenho aqui dentro da empresa. Então, vamos lá, deixa eu te ajudar a desenvolver isso daqui. Ó, vem cá, faz esse curso aqui, isso daqui vai te ajudar. Sempre nesse sentido, entendeu? De trazer as pessoas para perto de mim, complementando aquilo que eu não sabia e fazendo essas pessoas funcionarem entre si. Eu acredito que tive bastante sucesso nesse sentido e continuo fazendo isso, estimulando isso como consultor dentro das centenas de empresas que eu já ajudei, entendeu? Entendi. E aí você, num ponto onde muitos consideram o auge, o conforto, a sua inquietação te moveu, além de ajudar a sua própria carreira, ajudar a carreira de outras pessoas, né? Como é que foi essa mudança de... Essa foi uma mudança meio sem querer, porque enquanto eu estava CEO, viajando muito, né, ampliando a empresa e tal, eu tive um problema de saúde muito sério. E eu tive que interromper meio que bruscamente a minha carreira executiva. Eu já tinha como um objetivo mudar para São Paulo, assumir empresas maiores, de faturamento maior e tal. Já estava no meu radar isso. Mas eu fui pego de surpresa por um problema de saúde e eu tive que ficar afastado por 2 anos para cuidar da saúde, entendeu? Então, num dia eu Muito estava... tempo para pensar. Num dia eu estava CEO de empresa, Estados Unidos, China, desenvolve uma porrada de coisa, com uma carreira boa pela frente e tal. E no dia seguinte eu estou cuidando da saúde para não morrer. Então é um negócio meio complicado, meio traumático, mas que me fez 2 anos pensando, repensando a vida, né? No início você não pensa em nada, a não ser tentar resolver o problema de saúde, né? Tem um ditado que diz que você pode ter 1000 problemas, mas a partir do momento que você tem um problema sério de saúde, só tem um problema. Verdade. Né? Uhum. Então eu fui cuidar disso daí, e aí depois de um ano de um processo complexo, eu voltei a pensar no que eu faria quando eu voltasse para o mercado de trabalho. E aí aquela chama, aquele tesão de executivo e tal, meio que deu uma apagada nesse sentido. Aí eu falei, cara, eu já fiz tanta coisa legal, né, que eu acho que eu consigo agora ajudar um número de empresas com esse conhecimento, com essa bagagem toda, ajudar as empresas a mudarem de patamar, entendeu? E aí comecei a ir devagarinho, né? Contatos, amigos, ainda meio debilitado no início e tal. Consegui um clientinho aqui, outro lá, indicação de um, de outro, que foram me ajudando, e aí o negócio decolou de uma maneira extraordinária, né? Que aí já são mais de 500 empresas atendidas aí ao longo dos últimos anos, entendeu? Caramba, realmente
é bastante tempo. Eu sei que você enfatiza o conceito da maestria do básico, né? O básico bem feito funciona, né? Conta um Feijão pouquinho com pra arroz. gente mais sobre isso. Eu fui entendendo, Tony, que assim, o meu foco sempre foram pequenas empresas, né? Ajudar pequenas empresas. Eu atendi grandes clientes, atendo um cliente que fatura 70 milhões por mês. Outro lá que fatura 5 milhões por mês. Mas a imensa maioria são empresas que faturam ali de 300 a 3 milhões por mês. Eu estando dentro das empresas, eu fui entendendo o porquê que as empresas tinham tantos problemas. Aí eu sempre faço uma analogia assim, o cara é um bom pintor de casas, né? Tem um ímpeto de querer, de repente, ter uma vida melhor e tal, e ele é bom, ele é mais rápido de todos e tal, e aí ele fala, caramba, eu poderia montar um negócio, outras pessoas trabalhando comigo e tal, e ele chama 2, 3, 4, 5 pessoas e começa a ter algum sucesso nesse sentido e começa a pintar muito mais casas. Daqui a pouco ele está com 10, 12, 15 funcionários, 20 funcionários trabalhando para ele. E passam-se 5 anos e ele se pega de repente em maus lençóis e não sabe exatamente por quê. E aí eu sempre falo, passaram-se 5 anos e o que ele continua sendo? Um bom pintor de casas, entendeu? Por quê? Porque ele não foi preparado para ser gestor, não foi preparado para gerir o financeiro, gerir pessoas da melhor maneira possível, entendeu? E aí eu fui entendendo que a gestão de verdade, o que funciona de verdade, não é um monte de firula, um monte de jargões, um monte de... É o feijão com arroz bem feito mesmo, entendeu? O que é o feijão com arroz bem feito? No financeiro, você tem um sisteminha básico lá, onde você consiga lançar tudo que entra e tudo que sai da maneira correta, nas contas corretas, para você entender o teu fluxo de caixa, para você entender o teu DRE da maneira mais simples possível, simples, mas não de maneira negligenciada, né? Que você possa tomar decisões a partir daquilo ali, entendeu? Você gerir pessoas não é você subir num pedestal e agora eu sou um empresário, não sou... Não, é no tete a tete aqui, entender o teu funcionário, entender as necessidades dele, entender as deficiências que ele tem e ajudar a corrigir, ajudar a moldar se for preciso, a forjar se for preciso. É você entender que toda empresa tem uma cultura estabelecida e essa cultura precisa ser revista e remodelada para uma cultura de resultados através dessas coisas muito básicas, entendeu? De fazer o feijão com arroz, de fazer o teu financeiro certinho, sem firula, de fazer a gestão de pessoas certinho no tete a tete, com reunião semanal, com reunião mensal, com reunião diária, se for o caso, reunião 1 a 1, para alinhar o time, para alinhar o teu colaborador, de você fazer o planejamento baseado no que os números te dizem e não no... baseado em nada, eu acho que podemos ir para lá, entendeu? Enfim, então o feijão com arroz é você fazer o básico, aquele básico que vai te dar números suficientes para você poder tomar qualquer tipo de decisão, entender se você está no caminho certo ou não. As pessoas pensam que para uma empresa poder crescer, ela precisa fazer um monte de firula, não. É o básico bem feito. Feijão com arroz bem feito te leva a lugares onde a esmagadora maioria não consegue chegar. Tem alguns indicadores, 2, 3, que você considera inegociáveis que... Vamos começar por aqui. Se você não sabe isso, a gente nem começa a trabalhar. Financeiro. As pessoas se perdem demais no financeiro, entendeu? Mas nos controles básicos de financeiro. Então eu peguei até um cliente agora que não faz muito tempo, que fatura 1,5 milhão por mês. Então nós já estamos falando de 18 milhões de faturamento no ano. Uhum. E ela não tem um sistema. O controle financeiro é meio que nas anotações no caderno e em algumas planilhas de Excel, entendeu? E aí, é óbvio que está completamente perdida e não tem segurança para tomar qualquer tipo de decisão, porque não sabe se o negócio dela é rentável ou não, se o negócio dela vai cair no abismo na semana que vem ou não. Chega na hora de pagar a folha de pagamento, é aquele desespero porque falta dinheiro. Chega agora em novembro para pagar a primeira parcela do 10º e
tem que recorrer a banco porque não tem dinheiro em caixa. Por quê? Porque não faz esse básico do financeiro, entendeu? E aí eu falo que tem um sistema, mas é um sistema, não é nada elaborado. Não é um SAP, né? Não é um SAP. É um sistema bom, bonito e barato, mas que te dê a informação que você precisa. Que te dê uma informação para você saber o que você tem de contas a receber nos próximos 2, 3 meses, o que você tem de contas a pagar nos próximos 2, 3 meses, o teu fluxo de caixa, como é que é, o teu fluxo de caixa mensal. Entra 300 e sai 350, ou 320, ou 280. Aí depois o teu fluxo de caixa semanal, na semana, por semana, como é que tá? E depois o fluxo de caixa diário. Às vezes o negócio é tão absurdo. Tem um outro cliente lá que fatura R$500 mil por mês. E toda a folha de pagamento era um sufoco. Tinha que correr pro banco, emprestar dinheiro, para poder pagar a folha. Todo mês. Do mês. Não, mas todo mês. Todo mês. Uhum. E era um desespero. Eu cheguei lá, comecei a analisar, implantamos um sisteminha básico lá. Comecei a olhar e falei assim, cara, a empresa é rentável. Qual é o problema? É só desencaixe de fluxo. Você está recebendo no dia 15 e pagando no dia 5 a tua folha. Vamos sentar com o nosso principal cliente lá e ver se a gente não consegue modificar isso. Mas o cara não... Cara, vamos sentar com o cliente. Sentamos com o cliente falou assim, não tem problema, pago dia 2. Acabou o problema. Entende? Ou seja, é algo muito básico. Mas muitas empresas de pequeno porte sofrem absurdamente com isso. Por quê? Porque não tem os seus dados num sisteminha básico para entender o seu fluxo de caixa. Então, isso para mim é completamente inegociável, entendeu? Porque se você não tem essas informações à mão, como é que você vai tomar decisão? Eu sempre brinco. Baseado em nada, eu acho que a nossa empresa está indo bem. Não, tem que ser baseado no número ali. Quanto que está entrando, por onde que está entrando, quanto que está saindo, por onde que está saindo. É custo variável, é custo fixo, direto, indireto. Coisas básicas que às vezes o empreendedor também nem sabe como diferenciar, entendeu? Mas o sisteminha básico lá resolve isso para ele. No final do mês ele consegue ter segurança para poder tomar algum tipo de atitude, algum tipo de decisão, algum tipo de investimento, entender para onde a empresa dele vai, baseado nesses números, entendeu? Então, para mim, isso é inegociável, entendeu? Outra questão que para mim é inegociável é alinhamento de time, né? Beleza, as pessoas entram, começam a trabalhar, o cara fala lá para as pessoas, orienta determinadas questões, e ele acha que ele orientou uma vez e não precisa orientar nunca mais. Aí dá algum problema, eu falo assim, mas eu já falei. Não, cara, você tem que falar todos os dias para as pessoas. Você tem que alinhar as pessoas todo dia, ou pelo menos toda semana, né? As pessoas têm que saber para onde você está indo, para onde a nossa empresa está indo. Se não tem esse alinhamento, é como se todo mundo estivesse dentro de um bote, né? Um remando para um lado, outro remando para o outro olhando para cima, o outro vendo os peixes aqui embaixo e tal. E aí o dono tá lá em pé olhando e o barco fica meio que à deriva, não vai para lugar nenhum. Então, alinhar o time toda semana, pelo menos, e dizer, olha só, nós estamos aqui. Eu preciso que você, Tony, reme desta forma. Nesse sentido, com essa intensidade, porque é para lá que nós estamos indo. E você que está no outro lado aqui, você tem que remar num outro sentido aqui, porque é para lá que nós estamos indo. Do jeito que você está remando aqui, você está fazendo o barco rodar. Então, eu preciso que você reme assim, assado. Vamos lá, não sabe? Vou te ensinar. O que é? Desenvolver alguma habilidade, dar algum tipo de treinamento, algum tipo de orientação de coisas muito básicas, entendeu? Para que todo mundo olhe para o mesmo lado e reme no mesmo sentido. Então, esse alinhamento também para mim é algo inegociável, entende? E ele resolve a metade dos problemas da empresa, né? É óbvio, algumas pessoas não gostam disso porque estão acostumadas a trabalharem soltas, né? E aí você tem algum tipo de desconforto e às vezes tem que trocar alguma pessoa por causa disso. Mas só isso já alinha as coisas, as pessoas entendem para onde elas estão indo. Começam a ter um propósito. Vou remar para cá? Ok, eu entendi. Estamos remando para lá, a gente está com esse objetivo. Ok, vamos lá, vamos fazer acontecer. E para o empresário eu boto na cabeça dele que ele tem que fazer isso ad eterno, né? Por quê? As pessoas aprendem ou por forte impacto emocional ou por repetição.
Você não pode pegar uma máquina de choque e dar uma máquina de choque na pessoa. Então, você precisa repetir. Você precisa repetir, repetir e repetir. Então, essa é uma outra questão que para mim é inegociável. E a forma de conduzir do líder, do dono, né? De ele ser o exemplo daquilo que ele quer para a cultura do negócio dele. Isso eu também não abro mão, entendeu? Então, formatar uma cultura de resultados dentro de uma empresa requer obrigatoriamente que o dono seja o exemplo daquele tipo de cultura que ele quer. Entende? Então, se ele não quer que as pessoas cheguem mais atrasadas no trabalho, ele é o primeiro que tem que dar exemplo. Ele não pode chegar atrasado de forma nenhuma. Ah, mas eu sou o dono. Então, você nunca vai conseguir formatar uma cultura realmente de resultados se você não dá o exemplo daquilo que você quer, entende? Então, o meu grande trabalho é fazer com que esse cara vire o exemplo daquilo que ele quer para o negócio dele, entende? Então, acho que essas três são essas questões básicas assim que eu não abro mão em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de trabalho. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e aguarde os próximos episódios. Tchau!